Paz e alegria, querido! Estamos concluindo hoje a leitura de Gênesis, capítulo 39. Vamos fazer a leitura do verso 13 ao verso de número 23. Diz assim o texto: Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxe veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nós vimos a artimanha da esposa de Potifar, sentido recusada pelo fiel José. Ela então aproveita de ter ficado com a capa de José. E a gente vai ver essa dificuldade de José com as suas capas. E mais uma vez, ele sofre por sua fidelidade e honra. Quando denunciado a Potifar, ele, com ira, entendeu que, de fato, a mulher havia sido insultada por José e o mandou para a prisão. E é exatamente naquela prisão que toda a situação de José vai mudar. Não apenas a sua história, mas a história da família da aliança. A gente percebe em toda essa estrutura feita para prejudicar José, a boa mão de Deus conduzindo a história. E a presença de Deus com José fazia toda a diferença. Mais uma vez, a presença de Deus com José fez diferença no cárcere. O carcereiro confiou a ele todas as responsabilidades do cárcere. E ele, de forma honrada e digna, servia com a mesma fidelidade com que serviu a Potifar. É muito bonito ver esta fidelidade de José, independente das circunstâncias. E precisamos aprender com José a ser fiel ao nosso Deus, independente das circunstâncias. As circunstâncias mudam. O nosso Deus permanece o mesmo. E por Deus permanecer o mesmo, a boa promessa de prover, cuidar daqueles que com Ele são aliançados e que cumpre
os compromissos da aliança. José foi parar na prisão por causa da sua fidelidade a Deus, não por causa de um crime que havia cometido. E Deus então abençoa mais uma vez o jovem José ali no cárcere. Essa história toda expressa até aqui nos faz algumas advertências. E eu queria aproveitar deste exemplo de José para adverti-lo. Cuidado com a tentação. Fuja dela. Deixe a cabo. Mude o que for preciso mudar. Mas a recomendação do Senhor Jesus é que ampute ou corte a sua mão direita. Arranque o teu melhor olho. Mas não cometa infidelidade ao seu Deus. Entretanto, eu falo para alguns que já caíram e, por haver caído, ele precisa de restauração. E nós temos diversos exemplos nas Escrituras de restauração. Se a história que você conta é uma história de queda, hoje é tempo de voltar. Como Davi voltou um dia depois de haver descumprido o seu compromisso com Deus, de cometer atos feios, terríveis, mas ele então pede para que Deus o restitua a alegria da salvação. E o Senhor respondeu a oração de Davi. Meu querido, não precisa ficar prostrado. Depois que Cristo se entregou por nós naquela cruz, sempre há perdão para os nossos pecados. Que a história de José seja para você um motivador para ser fiel a Deus e buscar o conserto necessário para que o Senhor possa estar conosco, da forma com que ele esteve com José. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus o desperte para essa restauração possível e te preserve de uma queda terrível. Um bom dia.